Vasconcelos esteve no Brasil aqui nos anos 30 e viu exatamente essa raça cósmica. Ele disse que o Brasil, ele viu isso aqui no Brasil, que era uma civilização e uma raça que era a comunhão dos africanos com os indígenas, com os asiáticos e os europeus. E isso foi visto pelo Manuel Bonfim, do século XIX para o século XX, foi visto pelo Gilberto Freire e quase que em forma de poesia pelo Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro também viu esse país com essa função, com essa missão civilizatória no mundo. E aí eu estava pensando nessa coisa do Brasil ser um país predestinado. E tem uma frase que eu li outro dia num livro de filosofia ou na revista da Jequiti, enfim, mas que é uma frase ótima, que a gente encontra o nosso inferno naquilo que a gente não é e quer ser. A nossa paz está naquilo que a gente é. E hoje a gente não quer ser brasileiro, a gente virou um Brasil que tem vergonha de Brasil. Como diz o Gilberto Freire, por que é que nós somos um povo novo? Por que é que nós somos uma nova etnia? Porque nós somos exatamente, no primeiro momento, a fusão dos indígenas com os europeus. E o fruto dessa união não pode ser nem indígena e nem europeu. O filho da Índia com o português, aqui em São Paulo, ou na Bahia, da Paraguaçu, ou lá em Pernambuco, da Maria do Espírito Santo Arco Verde, ele não podia ser português porque o pai não o aceitava como português. E nem a mãe, os índios o reconheciam como índio. E quando ele procurou a sua identidade, a única possível, segundo o Darcy, era uma identidade nova, que fosse o resultado do que ele via na mãe índia e no pai português. E uma civilização ainda mais marcadamente índia, porque era criado pela mãe e falava tupi, embora não fosse índio. E depois essa miscigenação avançou e se multiplicou com a vinda dos africanos, das escravas e dos escravos e de outras civilizações, a asiática, o Japão, a China, os outros europeus que aqui vieram. O Brasil, portanto, é isso. E acho que o filme retomar esse debate, quando há um processo de negação dessa matriz civilizatória brasileira, de nos transformar, como alguém disse ali, numa nova matriz importada dos Estados Unidos, nessa anomalia que o Darcy Ribeiro disse, que é uma Inglaterra transplantada para a América, como a Austrália também é uma Inglaterra transplantada, que ele diz, vão lá, exterminam os índios, jogam ali alguns ingleses e criam uma Inglaterra de segunda categoria, ou uma sub-Inglaterra. É isso. Nós não somos isso. Agora querem nos transformar num país de pretos e brancos. O mestiço está sendo extinto, está sendo desconhecido nas estatísticas, nas universidades, nas academias, nas manifestações culturais. A nossa mestiçagem está em tudo. Ela está na nossa literatura, não está apenas no sangue, na cultura, na cor da pele, ela está na música. Invasão ou da tentativa da americana contra Getúlio, toda essa questão que a gente sabe que quando tem uma invasão contra nós, nos unimos todos e depois vamos ver o que tem para frente. Foi o que fizemos em 88. Eu acho que o grande problema deste momento é a gente não discutir os problemas sérios do Brasil em 88. Eu acho que o Ciro decodifica isso muito bem. Quando diz ali, vamos respirar, vamos fazer uma constituinte e não vamos discutir as coisas. Não discutir, queríamos de volta todos os nossos companheiros, trouxemos com a anistia, que
Alguns chamam de ampla, geral e restrita, outros chamam de anistia, né? O estudo da cultura indígena e o estudo da cultura africana são tão faltantes que a elite progressista brasileira só pensa numa África que não existe, né? É uma África idealizada, que está todo mundo lá bonzinho, esperando para ser salvo e praticando religiões afro. Sendo que nós estamos falando do continente mais muçulmano que tem. De um continente de pessoas muito fortes, de personalidade forte, e que consideram que a gente tem uma moral no Ocidente, que ela está sempre mudando, porque nós não conseguimos ter consistência, e eles preferem a moral chinesa e russa. E árabe, porque pelo menos não muda. Só que não é a imagem das pessoas que se tem aqui. É uma imagem do quê? Da pessoa que eu queria salvar, porque afinal, eu estou numa burguesia na elite urbana. Eu não tenho emoções. Então eu também tenho que chamar o outro de fascista. Mas essa reflexão que foi feita pelo filme, foi uma coisa interessante. Eu estava rindo muito lá das coisas, né? Mas é isso mesmo. E o Aldo decodifica no final, quando ele diz, não dá para classificar como fascista. O Brasil tem uma virtude, pela miscigenação que nós temos, e, por exemplo, quando falam de fazer centrais sindicais orgânicas, e a gente discute isso muito no movimento sindical, tentando copiar o modelo da Europa, eles esquecem do principal. Eu vou pedir até ajuda do Aldo se eu estiver falando alguma bobagem muito grande, mas é uma sensibilidade minha. Não há formação política ideológica dentro do povo brasileiro. Então lá, a CGT francesa, ela é do Partido Comunista. A CFTD é ligada ao Partido Liberal e a outra é ligada... Então, separa ideologicamente, dentro das fábricas, são trabalhadores filiados a esses partidos que fazem parte organicamente dentro da empresa. Diferentemente do Brasil. A classe operária brasileira, o povo brasileiro, a partir da ditadura militar, que destroçou toda a formação ideológica, até da juventude, especialmente da juventude, já com o 477, lá aquele decreto que extinguiu a formação de diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, proibiu a militância da juventude, fez com que a gente tenha uma geração inteira sem formação política e ideológica. E essa discussão, ou a gente volta a formar quadros políticos e ideológicos, ou a gente vai ficar nessa lenga-lenga de fascista versus comunista, e a gente não tem nenhum dos dois aqui. O mais próximo que a gente teve do comunismo no Brasil foi no jogo Brasil e Rússia. Isso da gente reconhecer quem a gente é e não ficar se levando tão a sério é fundamental. E aí eu entro nessa parte do adote um fascista, porque eu adotei vários já. E funciona. Tinha gente que organizava... eu já sofri um mundo de ameaça de morte, já processei 500 bolsominion, 500 Lula afetivo, não sei o que, essa gente é louca. Não, a pessoa... eles criam uma igreja... Assim, eu acho que nem a própria pessoa que é idolatrada compreende muito direito. Eu acho que eles têm medo desses caras. Porque não é gente normal. A mulher do cara não gosta dele daquele jeito. E eles falam como se tivesse intimidade, né? É muito também, no Estado Islâmico rolou isso. Essa juventude que tem vergonha de ser quem é, que fica buscando problemas fora, que está nessa guerra do bem contra o mal sempre, que acha que tudo que ele faz é insuficiente, ele precisa de uma identidade. E ele vai se agarrar em uma, na que tiver mais aberta. E numa hora vai ser um radicalismo político. Então, assim, eu fiz essa coisa de adote um fascista, tanto à direita quanto à esquerda, e eu consigo ter amizade. Eu tenho amigos de verdade que eram pessoas que organizavam um grupo para me atacar. Com ameaça de morte, o caramba. Chega de lutar contra os fascistas. Não tenha preconceito com os preconceituosos. Menos ódio, mais amor. A campanha Adote um Fascista propõe a compaixão para salvar o planeta dessa energia negativa. Devemos combater o fascismo, mas não as pessoas dominadas por essa energia negativa. Converse, abrace, beije, zombe, leve o fascista para passear. Dê a ele altas doses de diversidade. Enfim, faça a sua parte. E foi assim que surgiu a campanha Adote um Fascista. Eu sou jornalista, não tem nada mais snob e arrogante que jornalista.
Pode tentar, juiz, médico, político, nada bate a gente, porque esse povo acha que é Deus, mas a gente tem certeza. Tivemos formação política, ideológica, numa visão classista, que é o grave problema que eu consigo ver nesse momento de tanto identitarismo, a falta de visão de classes. É óbvio que quando você faz um recorte dentro da divisão de classe, você vai fazer o recorte da mulher, do negro, mas não dá para importar essa história da democracia americana, do Partido Democrata Americano e trazer para cá todas as bandeiras dele. Nós temos primeiro a questão da luta de classes. E na luta de classe, quando a gente se divide nesses identitarismos, a gente perde toda a essência da luta da classe operária. O Nelson Rodrigues dizia isso em 1968 já, que o Brasil ele quer ser uma espécie de subsidiário dos Estados Unidos. Nós estamos num ponto na sociedade em que você vê a imprensa e intelectuais falando de problemas que a população não reconhece. Parabenizar o diretor, o cineasta, o homem que concebeu essa bela obra. Parabéns pela missão do filme, em ser vários ensaios ao mesmo tempo, antropológico, sociológico, político, entre outros. A nossa tarefa, eu acho que isso suscita bem aqui, é formar a nossa juventude para poder fazer um enfrentamento político e ideológico em todos os sentidos. Fora disso, não há saída. Mas eu acho que a gente tem que botar o dedo nas feridas e brincar como você brincou bem, viu, Leandro? Parabéns.